Bom dia a todos vocês, web espectadores do programa Nas Redes da Caridade. Uma alegria muito grande estarmos juntos para novamente trocarmos informações, ideias, pensamentos que sempre são colocadas no programa através de temas. E você é um grande colaborador nosso. Participe pelas redes sociais, o YouTube, Facebook, Instagram. O programa Nas Redes da Caridade sempre estará com você. Bom, hoje estamos aqui com o time completo, o D'Alessandro, o Wilson e o Dr. Nilson, para mais um programa onde falaremos de um assunto muito legal, muito interessante. Porque no ano de 1862, o codificador da doutrina espírita, o professor Allan Kardec, ele resolveu fazer uma viagem por várias localidades, andou 3 léguas. Olha, 3 léguas aí dá mais de 3.000 quilômetros. É isso mesmo? 1.180 quilômetros. 1.180 porque quilômetros. Tem as léguas marítimas e tem as léguas terrestres. Às vezes você estava no referencial marítimo. Ah, eu estava no outro. Isso. Ah, tá vendo? Mas 1.180 quilômetros. 1.180 quilômetros. Em charrete. Não é fácil, não. D'Alessandro, então aproveita, bom dia. Bom dia aos queridos irmãos de bancada, aos dedicados irmãos que abriram as vossas casas, e agradeço a oportunidade de juntos relembrarmos o codificador. Legal. Então, bom dia, Wilson. Seja bem-vindo a mais um programa. Agradecemos, Olá, amigos, né? Bom dia. Como o Caetano falou, um tema bem interessante hoje. Nós vamos conversar sobre as viagens empreendidas por Kardec. Fique conosco. Beleza. E também o nosso anfitrião aqui, o nosso o decano da nossa bancada, né? Podemos chamar assim, doutor Nilson? Senhor, não é ofensa, não, né? Não. É não. respeito, né? Normalmente os decanos quem tem cabelo branco é o decano, você que tem mais. Agora, quem já não tem cabelo é o mais decano. Então, o Wilson é o mais decano de todos eles. Então, bom dia. Bom dia, um abraço bem apertado a cada um de vocês. Bom, muito bem. Então, vamos lá. Assim, eu tive a oportunidade de ler esse livro há muito tempo atrás. E aí o Allan Kardec, ele fez essa viagem e foi passando nas cidadezinhas. E foi visitando as instituições que foram sendo fundadas. E ficou muito feliz pelo que ele encontrava. E cada localidade, ele fazia uma explanação, né? Fazia um discurso, tudo, e sempre algumas coisas foram anotadas. E está num livro chamado Viagem Espírita em 1862. Então eu dou o pontapé inicial aqui para que a gente comece o nosso programa. Quem é que vai começar? Vamos lá. Bom, a gente pode falar que essa viagem que ele empreendeu, que durou aí um longo período e foi por vastas cidades aí do interior da França, né? Ela tinha como objetivo levar orientações e advertências para as sociedades espíritas que estavam em pleno desenvolvimento, estavam efervescendo. Então ele aproveitava a cada localidade que ele estava, ele aproveitava cada oportunidade de falar para trazer recomendações para aqueles grupos que se formavam, para aqueles grupos que ele percebia que já estavam fortalecidos. E eram grupos também que ajudaram ele nas obras espíritas, com a qual ele se comunicava através de cartas. Então ele aproveita para estreitar laços e aí, imitando Paulo, né, como fazia Paulo visitando, ele vai deixando registrado nas suas memórias, nas suas cartas. Então, como as cartas de Paulo, a gente vai ter as cartas de Kardec que acabam ficando registradas nesse livro aí, Viagem Espírita de 62. Legal. O que me chamou a atenção vendo o livro é como ele fica emocionado ao unir aquela pessoa que era, vamos dizer, um nobre na sociedade com um proletário. Então, ou seja, realmente ele motivou, como um grande apóstolo de Jesus, a fraternidade. Então, isso é muito bonito, não só nos discursos, ele constata isso, que as questões, vamos dizer, os títulos ficavam de fora do centro espírita, vamos dizer assim, eu estou usando, né, a metáfora, mas a desenvolver a fraternidade, as casas espíritas realizaram com grande beleza aí na sua viagem. Doutor Nilson, o senhor gostaria de falar alguma coisa
desse período aí que ele Esse faz essas espírito viagens? é muito preparado. Uma das coisas dessas que o Kardec fez algumas viagens, uma que eu fico muito a pensar é quando ele foi na cidade, acho que Tu, o nome da cidade lá, que era do Leon Denis. Isso. E lá, quando chegou na época, estava proibido reuniões coletivas. Não podia ter reuniões com mais de 20 pessoas. Então ele tinha que encontrar. Então o Leon Denis disse que a primeira vez que encontra ele é debaixo de uma árvore. Ele conversando com um grupo debaixo de uma árvore. Leon Denis vem ser depois um gigante no espiritismo. E Leon Denis era jovem, tinha 18 anos, Kardec já mais velho, e o Denis, porque o Denis seria o continuador, o cara que iria substituir Kardec caso Kardec falhasse. Então eu fico imaginando o encontro daqueles dois ali debaixo da árvore, tinha outras pessoas, o encontro, talvez nem eles dois soubessem naquele momento a importância que era daquele encontro naquela hora. Então deve ser uma coisa belíssima a gente imaginar esse encontro. Depois o Leon Denis vai e volta a visitar ele, porque estava proibido. E o Leon Denis conta que encontrou ele na casa que estava. Ele estava no banco junto à esposa do Kardec lá, e o Kardec sobe no banco, fica em pé, tirando as amoras da amoreira e jogando no colo da esposa. Da Meli. E ele olhando aquela cena, ele descreve que cena bonita e bela, e a simplicidade do Kardec, em cima do banco, tirando as amoras e jogando no colo da esposa. Esse é um dos trechos que o historiador Washington Fernandes coloca num trabalho que ele realizou sobre Kardec, Allan Kardec caridoso. E aí eu chamo a atenção do contraste, né, daquela figura emérita, né, aquele expoente em toda Paris, França, com aquela cena bucólica ali, ele tirando a amora, a framboesa ali para dar para Amélie Baudet, né? Porque, na realidade, nós imaginamos que esses grandes vultos, eles não têm esse tipo de sensibilidade, né? E aí eu vejo assim, ele como um professor preocupado na divulgação da matéria que ele vem sendo exposta, vem colocando, e ele vai verificar o que está acontecendo por essas localidades, né? Mas sem agredir nenhuma consciência, muito pelo contrário, sempre tirava proveito de tudo que estava acontecendo. Então, era uma preocupação muito grande ali e uma demonstração para todos nós para preservar a integridade do conhecimento, né? Para a gente não esmorecer diante das dificuldades. Foi no inverno que ele estava viajando, uma dificuldade imensa, carruagem. Imagina, você fazer viagem aí, eu acho que ele levou 3 meses fazendo essa viagem. Naquela época era uma coisa de doido você fazer os contratempos, as dificuldades eram imensas. Mas ele ali, firme, resoluto, né, obstinado em fazer isso para poder dar um bom ânimo àqueles que estavam absorvendo esse conhecimento e estavam abraçando a causa, né? Então, é de suma importância, é como se fosse um exemplo para todos nós, não esmorecer diante dessas dificuldades e em torno de uma responsabilidade que nós assumimos, né? E o interessante é que nessa viagem de 62, Kardec inicia uma nova era do espiritismo, porque, como a gente sabe, havia muitas restrições da sociedade da época da atividade em cima do espiritismo, né? Tanto que teve aquele ato lá da queima dos livros, que acabou sendo depois muito providencial como divulgação do espiritismo, né? Na curiosidade, por que queimaram tantos livros. Mas ele aproveita essa viagem para fazer a unificação de grupos, porque quando ele ia para determinada cidade, a qual existia diversos grupos, que as pessoas se reuniam onde? Na sala de casa, né? Então, uma pessoa tinha um amigo, se reunia ali, não é hoje como existem os centros espíritas abertos. Então ele aproveita essa reunião para convidar esses grupos que eram de cada lugar distinto por uma única reunião de unificação. Então inaugura-se ali a unificação. E, ao mesmo tempo, ele inaugura a tribuna falando no espiritismo, porque não era comum alguém ir até uma tribuna, ir até uma frente de um público maior e falar sobre o tema espiritismo, porque era mal visto pela sociedade.
Então ele dá 2 passos importantes: a unificação de grupos para acabar com a separação, a segregação. Eu sou melhor que você, minha condição financeira não permite que eu me junte com o plebeu. Então ele acaba com isso e inaugura ali, através de subir no palanque, de falar da sua facilidade de falar, essa tribuna, essa multiplicação de mensagem através de um grande público. Bacana, hein, O que me chamou a atenção também nas leituras é a dica, a observação dele, como é importante a ordem e o recolhimento para os trabalhos espirituais. Ou seja, ele mostra a ordem, ou seja, podemos traduzir obediência e recolhimento. Então, às vezes, quem está nos assistindo, né, sai correndo do seu trabalho e vai correndo para uma casa espírita 5 minutos antes do trabalho mediúnico, olha, já dando a dica, instrução, né, perante esse comprometimento com a espiritualidade superior, né, ordem e recolhimento. E ele, ali, porque ele ia tirando as dúvidas das pessoas. As pessoas disseram que ele era sério, lógico, para falar as coisas, mas ele disse que era uma alma sempre alegre, sempre era risonha. As pessoas só vê o retrato do Kardec assim, sério, porque era a forma que tinha de tirar foto, desenhar, mas disse que ele era sempre alegre, mas ele respondendo todas as perguntas, tirando a dúvida, porque aquelas pessoas também estava chegando um conhecimento novo e precisava. Era muito importante que os grupos escutassem ele que estava ali. E aí ele ia tirando todas as dúvidas, unindo e chamando a atenção, igual como os trabalhadores lá do Cristo inicial, a importância da união, a importância da fraternidade entre eles, do respeito, e que o mais preparado vai ajudando o outro, e que esse mais preparado não tem nada a ver com a cultura intelectual. Às vezes, um camponês pode estar mais preparado espiritualmente do que o outro, que é um juiz de direito. Pode estar, porque isso não depende muito. Mas a importância disto, é por isso que os centros espíritas também têm que reinar isto. Essa importância, essa fraternidade. É muito importante que você que frequenta centro espírita lembre disso sempre. É muito importante que você torça pela vitória espiritual do seu companheiro que está ali. Cada vitória dele é sua, é do grupo todo. Fique feliz com a melhora dele. Aquele companheirinho que começou agora dando passe, fique alegre com ele. O outro que já está trabalhando com criança, com jovens, está estudando mais, está chamando a atenção para um livro, está despertando para a arte na direção do espiritismo ou da ciência. Você incentive, está querendo uma obra social, ajude e torça, porque o sucesso espiritual de um é o sucesso espiritual de todos eles, porque essa ligação nossa vai continuar. Então é muito importante. Então Kardec fazia isto e mostrava às vezes um operário junto do intelectual, ali junto, e todos contribuindo dentro do seu jeito, dentro da sua sorte. Que era assim também que você olhar os trabalhadores do Cristo. Se você olhar o Lucas, o Paulo, eram 2 intelectuais, mas ele estava lá junto daqueles grupos que não tinham intelectualidade nenhuma, e todos um torcendo pelo outro, enormemente um ajudando o outro. Às vezes, quando não podia fazer nada, faz prece pelo outro. Então, isso é muito importante, como Kardec faz, e é importante para nós, nos centros espíritas, aprender a fazer isso. E aprender também a ficar alegre com a vitória da outra casa. Aquela casa que está fazendo um trabalho bom, nós devemos ficar felizes com ela. Graças a Deus que ela está fazendo esse trabalho. Ah, mas ela, sim, o jeito dela dá para fazer aquilo, não tem problema nenhum. O nosso é do outro tipo, cada um vai trabalhando. Então, ficar feliz com isto é muito importante. A alegria nossa de ficar feliz com os companheiros que estão tendo sucesso espiritual. Isso é muito importante. Quer falar alguma coisa em cima disso? Durante as viagens ele aproveitava a sua fala nas tribunas, e Kardec classifica na época 3 tipos de adeptos no espiritismo. Então o primeiro que ele fala são os curiosos mesmo, que foi também como Kardec chegou, né? Porque ele via aquele fenômeno das mesas girantes, e a princípio ele vendo como uma tolice, uma brincadeira dos salões na época da França, mas depois que ele começa a participar da reunião e aí
ele percebe realmente que tinha uma inteligência por trás daquilo, mas ele fala que a primeira categoria dos adeptos do espiritismo ali naquela viagem, ele percebe que a maior parte é curioso. Então, para ele alerta para eles tomarem cuidado com os espíritos embusteiros que vinham nas reuniões para responder: eu vou me casar com quem? Eu vou ter êxito em tal negócio, devo comprar não sei o quê, que era pergunta frívola, né? Como hoje quem faz a brincadeira do copo, ou quem quer participar de uma reunião mediúnica. Então, essa era a primeira categoria. A segunda, que ele fala também que era muito numerosa, era a categoria dos contraditórios ao espiritismo. Então, que eles já tinham passado dessa fase de curiosidade e tinham percebido que realmente era coisa de brincadeira, dependendo da reunião que eles se inserissem, ainda não tinham participado de nada sério, não tinham ainda nenhuma prova de que realmente aquilo ali era uma doutrina, era uma religião, era uma filosofia que iria se expandir. Então eles estavam ali simplesmente para criticar, para achar pontos que eles pudessem de alguma forma desmoralizar a Kardec e desmoralizar a doutrina espírita. E o terceiro grupo de adeptos, ele fala que é aqueles que já passaram pelos dois primeiros e compreenderam a grandiosidade do espiritismo e da doutrina que ele havia trazido. Então se tornaram defensores. Então havia um atrito nas reuniões que ele procurava apaziguar entre os dois segundos grupos, os opositores e os defensores, que até aquele momento eles não conseguiam ainda se relacionar de uma forma respeitosa. Então havia muito atrito, chegando até finalmente de brigas físicas mesmo. Então ele sempre usando a caridade como lema, né? Espíritas, amai-vos e depois instruí-vos, para fazer com que esses dois grupos se afinizassem e se respeitassem. Isso é importante para os dias atuais, né? Porque quando a gente abre o livro que é o Espiritismo, tem lá o diálogo do senhor Allan Kardec com 3 tipos de pessoas: o crítico, não é isso? O religioso, que ele chama o título de sacerdote, e o cético. Se você vê as respostas dele perante as pessoas, sempre ele desmonta a tese da pessoa, apresentando, é claro, as informações da doutrina espírita, sem agredir o outro. Sim. Então, isso é muito importante, porque a gente emite ondas mentais, que a Emmanuel chama isso de energia mental. É o benfeitor que mais explica sobre energia mental, dardos, né, nos outros. Então olha só a nossa responsabilidade, ele com muito equilíbrio, né, um espírito de alta envergadura, dando um exemplo aí, se alguém for contrário às nossas ideias, respeitemos-o, né? Ele é um irmão como a gente em humanidade, né? Legal. Deixa eu onde eu vou encontrar esse livro? Viagem Espírita de 1862, hein? Vamos encontrar na livraria Pingo de Luz. Eu não sei se a nossa produção está atenta aí. Opa, tá aí. Pronto. 3284-2060. Então, esse livro, Viagens... Está aqui ou não? Não está aqui. Viagens Espíritas de 1862. Vale a pena você conhecer essa obra, por quê? Você vai entender um pouco do trabalho desse homem que destinou a sua vida a passar as informações do mundo espiritual para o mundo físico, e agora ele está aí fazendo essa divulgação e também estimulando todas as pessoas a conhecerem e a vivenciarem essa doutrina, a doutrina espírita. Bom, então você pode adquirir o livro e também pode adquirir a agenda de 2023, tá bom? Livraria Pingo de Luz, liga lá, vai ter um preço especial. Fala com o Marquinhos ou a Dona Lourdes, 3284-2060, e você vai adquirir a sua agenda, tá bom? Então, eu acho, não sei se vai ter mais algum comercial agora, não? Vamos lá, para a gente esgotar as possibilidades aí. Adquira a sua caneca, R$30, 991-387432. Vai lá, deixa no WhatsApp, eu quero a caneca. Deixa o seu endereço, o seu nome, e nós vamos entregar. Eu estou devendo 2 canecas para uma pessoa. Essa semana vai a caneca, pode ter certeza disso. Tá bom? 991-387432. Você escreve lá que quer a caneca, e aí a gente passa o Pix, e você assim ajuda o Luiz Monteiro de Barros. Mais alguma coisa? Para encerrar, esse domingo, amanhã, um churrasco beneficente. Vamos lá, R$70 é individual, você come muito bem,
Não quer almoçar lá? Leva para casa. Não tem nenhum problema. Tem embalagem lá. Mas eu não como carne. Tem lá coisas que acompanham, como salada, arroz, farofa, vinagrete. Acho que tem um grão de bico. Para quem não come carne, sempre tem alguma coisa para satisfazer a sua vontade, tá bom? Qual é a finalidade maior aí? É ajudar o Luiz Monteiro de Barros, tá bom? O churrasco é um meio encontrado para nossa confraternização. Mas você adquirindo, você vai estar ajudando o Luiz Monteiro de Barros a cumprir com seus deveres nas relações sociais, os trabalhos sociais que nós temos, desde com crianças até idosos, passando por moradores em situação de rua, as famílias do entorno lá da Vila Nova, do centro, tá bom? E onde é que vai ser esse almoço? Esse almoço vai ser no Educandário Anália Franco. Aonde é isso? Não, Educandário Santista, me perdoe. Educandário Santista. É na Conselheiro Nébias. Cadê o número? Sabe o número? Tá ali, ó. 680, em frente à Autoescola Orla. Quer aprender a dirigir? Tira a carta? E a hora que ele vai? Vai lá falar com o Otávio. Quem sabe o Otávio até pode dar um convite, né, Otávio? Bom, que é? A hora do almoço começa às 12h30, tá bom? Vai até às 15h30. Então você vai lá, vai ser uma festa, vai ser muito legal, participação de muita gente. Acho que o Beni Coquito vai estar lá fazendo toda a parte musical, a parte de conversar com a gente, tá bom? De distrair a gente. E é isso, tá bom? 3223-5635, que é o do Luiz Monteiro, e 991-387432. Deixa lá, eu quero um convite. Deixa o seu nome e endereço. Ontem eu fui levar para a Rose. 2 convites e cumpri com minha tarefa aí de entregador. Eu sou o entregador oficial. Para isso que eu recebo no Luiz Monteiro, né, doutor Nilson? E eu sou entregador oficial, tá bom? Projeto Criando Asas. Opa! Para onde vai o dinheiro que é arrecadado? Um dos projetos é o Criando Asas, que é um projeto com crianças ali do entorno. São 70 crianças, todos os dias, todos os períodos. Tem desde aulas de balé, piano, violão, tem a parte artística, tem coral, tem um bocado de coisa lá para as crianças. Vai lá assistir, vai lá conhecer. Projeto Criando Asas. Adquirindo o convite, você vai estar participando e ajudando o projeto Criando Asas, que é um dos projetos. Tem o projeto da Casa dos Idosos? Também tem, né? Que aí, eu quero ajudar. Vai no churrasco, que você vai conhecer todos esses projetos e vai poder colaborar de alguma forma, tá bom? Vamos voltar para França. 1862. O que é? O Evangelho, não sei quando. Vai fazer o Evangelho? Não sei que horas. Não, vamos gastar mais o Allan Kardec aqui um pouco, né? Nos diálogos de Kardec, uma coisa que ele ressalta e traz de destaque na doutrina espírita é da influência das pessoas conhecerem, se informarem através da leitura do Livro dos Espíritos e do Evangelho, porque através do conhecimento da doutrina, da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, dos múltiplos mundos habitados, a pessoa passa a ter um entendimento diferente da sua vida, passava a compreender que a dor, ela tinha uma ideia terapêutica na vida, que as dificuldades faziam parte para a nossa lapidação. Então ele discursa muito falando da importância do espiritismo como elemento transformador do indivíduo dentro da sociedade. Então ele chama a atenção a todos aqueles participantes do grupo, que, como eu já falei, se atritavam muito, ego, melindre. Então ele chama a atenção para, através da reforma íntima, ele cita muito o capítulo do homem de bem nas suas dissertações, chamando sempre a atenção para que cada um de nós reconheça as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, que assim como nós temos, o outro também tem. Então, para que a gente olhasse mais o lado bom do outro e não o lado ruim, não gerando críticas. Então, a importância, ele destacando a importância do espiritismo dentro da sociedade. Bacana, né? Doutor Nilson, o senhor gostaria de falar alguma coisa aí? Pra gente...
O Kardec ele aproveitou a oportunidade que estava viajando para unir mais os grupos, até para escutar as interrogações das pessoas, as dúvidas. Para ele era importante isso, que ele fez isso o tempo todo. Ele escutava interrogações, não só ali da França, no mundo inteiro. E ali ele está preparando o terreno que depois, logo depois dele, o Leon Denis vai aproveitar esse momento, que é por exemplo, o Alain Denis, ele era vendedor de uma firma em Paris. Ele vendia os produtos durante o dia e de noite ia fazer palestras sobre o espiritismo. Só que naquele tempo não tinha centros espíritas. Então ele fazia palestra nas escolas, em clubes, em lojas maçônicas. Ele ia fazendo, ia divulgando bastante. Ele era um grande orador e ele fazia isso, divulgando o espiritismo. Depois a firma dele colocou ele em toda a França. Então ele ia para o interior, vendia o produto de dia e de noite ia fazer palestras sobre o espiritismo. Depois a firma colocou ele em toda a Europa. Aí o que é que ele odeia? A mesma coisa, chegava num país, na Bélgica, vendia o produto dele durante o dia e à noite ia fazer palestra. Então ele virou um grande divulgador. Mas o Kardec que começa isto primeiro. Ele pega esse trabalho de Kardec e vai servir base para ele, como esses trabalhos dele serviram de base para os companheiros que existem hoje no Espiritismo. O Divaldo, por exemplo, saiu pelo mundo todo vendendo, trabalhava de dia e de noite ia fazendo as palestras. Mas você vai vendo isso, é comum no meio espírita. O espírita que já tem consciência, ele vai para uma cidade trabalhar, às vezes é funcionário público, durante o dia ele trabalha e de noite ele fala em algum centro espírita ou em algum lugar ele sempre aproveita a oportunidade que a vida está dando para levar o conhecimento do espiritismo. Então o Allan Kardec, nesse trabalho, ele além de estar juntando todo mundo, está ouvindo, está criando, porque não existia, ele está criando material para as gerações que viriam depois. Doutor Nilson, o Alessandro Wilson, tem uma pergunta do web espectador, já que você está fazendo toda essa divulgação do espiritismo, por que na França hoje a gente não tem essa quantidade de centros, ou aqui tem, por exemplo, no Brasil? É uma pergunta que às vezes as pessoas é recorrente. A gente podia falar alguma coisa sobre isso? A França era o centro cultural da época ali na Europa. Mas o materialismo estava começando com tudo. Por isso que o espiritismo chega mesmo para enfrentar essa onda materialista que vinha. E continua até hoje, ninguém tem condição de enfrentar o materialismo, se não for as teses espíritas, enfrenta para valer. Mas o que acontece? Deslocou o eixo espiritual, que na realidade o comando está espiritual. O eixo deslocou espiritual para o Brasil, porque ele sabia que a onda materialista ia ser muito forte na Europa. Deslocou para daqui ele vai tomar um impulso. Então, por isso que ele aparentemente não vingou na França, mas vingou. Existe na França, mas no Brasil é que ia ser o celeiro principal disso. Mas daqui do Brasil vai espalhar para o mundo inteiro, principalmente agora com a história da internet. Aí ninguém vai segurar isto para vir, porque o material que nós temos aqui é imenso, a quantidade é imensa de material. Então, o mundo vai se espantar diante do que o Brasil tem de material, mas é porque o comando é sempre espiritual. Não é só isso, em todas as áreas o comando está assim. Então, espiritualmente, quando o comando estava na época da Índia, depois para a China, foi lá para o Egito, para a Grécia Antiga, depois veio para Roma, está tudo debaixo. Depois localizou para a igreja, depois isso tudo obedece um comando que é espiritualmente. Então, isso aí. Certo. E é interessante, quem gosta um pouco de história, de filosofia, né? Eu não sou filósofo, quando a gente estuda um pouco de história da filosofia, quem que aparece
nesse período aí do século após o Espiritismo, o grande Jean-Paul Sartre, né? Então vem as ideias do materialismo, né? É um existencialismo mais voltado à matéria. Então você vê que realmente tiraram a árvore dali para protegê-la e trazer para um local onde os sentimentos já estão desenvolvidos, né? Porque é muito perigoso a pessoa quando vai para o culto ao intelecto. O nome disso é intelectualismo, né? Porque a pessoa fica refém de ideias de filósofos e não desenvolve os sentimentos. Então você vê que foi estratégia. A espiritualidade tira porque sabia que aí ia surgir na França e depois espalhado para o mundo todo essa ideia muito materialista que é as ideias do senhor Jean-Paul Sartre. Wilson, eu estou vendo que você anotou. Isso aqui é psicografia? Porque a letra é meio estranha, hein? É tua mesmo? É letra de médico. Estou treinando. Mas para corroborar com isso aí do materialismo, Kardec, nos seus discursos, ele enfatiza que as instituições espíritas que a partir dali começariam a cada vez mais se multiplicar e a crescer, da importância de seguir 2 lemas, e ele até deixa como sugestão para que tenha registrado nas paredes, através de um quadro, através de uma pintura: fora da caridade não há salvação, que ele enfatizava da importância da caridade para combater o materialismo, que se fazia muito forte e presente, e realmente ficou forte. Então, ele mostrando para aqueles participantes da reunião que se não houvesse caridade, se não houvesse amor naquelas atitudes ali, a doutrina espírita ela seria manca, seria vã. E o segundo que ele também orienta, que todo espírita tinha que ter isso enraizado dentro de si, espíritas amai-vos, espíritas depois instruí-vos. Então ele sempre enfatizando a caridade em primeiro lugar, e aí fortalece ainda mais: espíritas amai-vos primeiro e instruí-vos em segundo. Porque ele falava, não adianta eu ter amor se eu não praticá-lo na sua maior amplitude, mas eu preciso também me instruir, eu preciso estudar, eu preciso compreender, porque através do estudo, ele falava, o homem de bem ele vai conseguir compreender que passa por situações às vezes que vão ser importantes para o seu aprimoramento. E aí ele fala, quantas vezes o espiritismo acabou ali naquela multiplicação de tantas pessoas seguindo, impedindo um suicídio, como a gente sabe que teve aquele relato do exemplar de livro que ele recebe, né? Depois até o D'Alessandro aí pode contar esse episódio que é interessante. Quantas pessoas coléricas dentro de uma família se transformaram, passaram a ser mais pacíficas, a ser mais tolerantes, ser mais calmas. Então daí ele fala a importância de estudar o espiritismo, porque através do espiritismo, do estudo, você transforma a tua parte moral no teu comportamento e começa a prática da caridade. Então é um ciclo ali vicioso, mas um ciclo vicioso bondoso. E os relatos dos médiuns que faliram, se a gente vê a obra Os Mensageiros, publicada em 1944, daqui a pouco vai fazer 80 anos, um alerta para quem foi médium. No Ministério da Comunicação, o senhor André Luiz tem relatos daqueles que foram preparados há anos na erraticidade e ao encarnar, infelizmente, isso que o Wilson trouxe, não quis ir para o lado dos sentimentos, ficaram presos às vezes ao intelectualismo e faliram. Então a gente foi preparado aqui, todos nós que estamos na Terra, pelos nossos anjos guardiões, uma equipe de pleiades espíritos ao redor do nosso anjo guardião, para passar de ano, viu? Ninguém foi programado para repetir de ano. Então é um alerta quando a pessoa só vai nesse movimento de estudar, mas não se estudar e ir em contato do próximo. É muito importante o que o Kardec já, com a sua sensibilidade, há 160 anos atrás, alerta. Né? E aí, doutor Nilson? Vamos... Com certeza o Kardec é um mestre, né? É um mestre que... Eu já falei aqui, o Espiritismo é um material que nós vamos estudar uns 1000 anos para dominar isso. É muita sabedoria. É que as coisas de muito sábio, ele parece muito simples, mas não é. A obra de Kardec, cada vez que você lê um mesmo livro, por exemplo, o Livro dos Espíritos, cada vez que você lê, você descobre novidades que você aprendeu ali. É muito, muito grande. E às vezes interrogações imensas. É igual a história do Evangelho de Jesus, é um compêndio. As pessoas pensam, cada vez que ele for lendo, for estudando, ele vai aprendendo mais. Então, o trabalho do Kardec é uma continuação do trabalho do Cristo. É para acordar a sociedade
para o potencial imenso que cada espírito desse tem. Então, um missionário como Allan Kardec, ele não podia ter sido entendido fácil na época. Você vê, e a França, com todo o orgulho dela, ainda não entendeu o missionário Allan Kardec. Não entendeu, porque se ela entendesse, no mínimo ela tinha que pensar que homem é esse, que chega num país tão distante e exerce essa influência como hoje exerce aqui no Espiritismo, no Brasil e em vários países. Mas é o tempo próprio de cada um. Agora, como estava a predominância do mundo materialista, até continua ainda essas teses materialistas. Só que os materialistas, ele tem que ver o seguinte, a maioria das filosofias são espiritualistas. As filosofias materialistas são poucas, mas elas têm um barulho muito grande. E as pessoas não gostam de pensar e vai envolvida nesse pensamento materialista. Mas, de tal forma, o grande adversário do espiritismo, se tiver que ter adversário, é o materialismo. Os espíritos disseram isso para Kardec. É porque o materialismo é que seca a alma. O materialismo é que leva a sociedade a tomar esse caminho que reforça o egoísmo e o orgulho que já é muito inerente a cada espírito nosso. Então, o materialismo reforça isto. E aí nós sabemos o que é que dá. Reforçar o egoísmo e a vaidade, o que é que dá com cada um de nós. Certo. Vamos lá, então, Wilson. Ele observa ainda o Kardec, nas suas andanças lá pelo interior da França, a criação de várias escolas de origem espiritualista, onde desenvolveu na criança a habilidade do livre pensar, que era o que ele trazia com ele desde a época do Pestalozzi, e o que impele ele na época que ele lecionava, até de se afastar, né, pedir as suas contas na escola a qual ele trabalhava, porque ele se sentia podado em poder expressar o que ele realmente queria para as crianças a qual ele lecionava. Então, a felicidade dele vê que no esforço de trabalhadores da seara espírita, em não só desenvolver ali aquele estudo para os adultos, mas já estimular nas crianças aquela sementinha da espiritualidade, fazendo com que elas já tivessem ideias diferentes sobre a pré-existência da alma, a existência de outros mundos. Então, estimulando as crianças a perguntarem e a pensarem, e não restringir a conceitos, a dogmas ali fortalecidos na época, né? Deixando que as crianças ampliassem mais o seu pensamento. Legal. Você vê só, a preocupação do professor, né? Aquele camarada que está preocupado com o seu aluno, desde cedo ele sempre se preocupou em facilitar o conhecimento, né? Tanto é que ele é premiado, já com 27 anos ele é premiado, um professor foi premiado lá na Holanda, onde foi um facilitador na área da aritmética, falava 7 idiomas, então assim, era um personagem diferenciado. Tanto é que muitas brochuras ou livros que ele escrevia na área da educação foram adotadas pela Universidade de França, né, que é a nossa Sorbonne de hoje em dia. Então, era um cara muito diferenciado, muito diferenciado. E quando ele se torna espírita, ele vai iniciar esse processo de conhecer a realidade espiritual, ele começa a escrever, estudar sobre isso também. Ele vai estudar sobre isso. E quando ele começa a estudar, ele vai escrever sobre isso também da mesma forma que é um professor, ele vai agora passar para os alunos, de uma forma simples, né? Pergunta e resposta. Começa lá em 1857, ele escrevendo o Livro dos Espíritos, né? Lógico que ele nunca está sozinho, tem toda uma espiritualidade com ele, né? E ele se utilizava de médiuns ainda adolescentes, né? Para não ter nenhuma influenciação psíquica naquelas mensagens. Mas, então, 1857, olha só, ele lança o Livro dos Espíritos. E logo depois, ele vai em 1861, ele vai lançar o Livro dos Médiuns, que é um compêndio, assim, um livro assim, para se estudar mesmo, sobre mediunidade. Então ele passou, se você pegar bem, ele desde pequeno, ele passou a vida toda escrevendo e querendo transmitir o conhecimento. Quando ele vai fazer essa viagem, ele já tinha escrito essas 2 obras, mas estava escrevendo uma terceira obra, que era o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ser lançado em 1863. Então, o tempo todo ele está escrevendo
para deixar um legado, para deixar informações para todos nós. Então, é uma preocupação de um ser que quer transmitir aquilo que ele sabe. Ele não guarda para si. Então, é uma característica de um espírito elevado. Ele não guarda para si, ele passa para o próximo. E tem uma preocupação, conforme diz aqui no livro, de não agredir as outras consciências. E um profundo respeito pelo seu semelhante. Então, é um ser notável, assim, que vale a pena você conhecer. Existem várias biografias dele aí na internet, vale a pena você conhecer para poder entender por que essas pessoas agem assim, né? Por que tanta dedicação ao seu semelhante? Né? Já que ele não ganhou um centavo com esses livros, ainda deixou lá uma casa para poder fazer casa para idoso, não ficou com um centavo. É estranho essas pessoas, né, doutor Nilson? Eles são diferenciados assim, porque eles não estão preocupados com eles estão muito preocupados com o outro e aquilo que ele vai informar o outro, né? E a informação, ela é muito precisa, ela é racional, ela não é uma coisa sem lógica alguma, né? Ou mística, nada disso. Então, vale a pena você dar uma lida, até mesmo por curiosidade, como são os primeiros ali, para você entender como funcionam esses grandes personagens da nossa história, né? Nós estamos acabando já, viu, pessoal? Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa sobre... Não vai ter o Evangelho hoje, então? Eu acho que o Evangelho... Eu acho que eu esqueci o Evangelho. Tem um outro destaque que ele dá nesse livro. Vamos lá, então. É falando sobre a presença do diabo na cultura da parisiense, lá da França, das cidades, na época. Mas ele aproveita, né, para usar essa terminologia que eles usavam lá, para mostrar para eles que muitos daqueles grupos que começaram da forma correta estavam sofrendo ação de obsessores e de espíritos brincalhões, referente ao tipo de grupos que ali estavam, que eles ainda não tinham tido a ideia correta do trabalho, da seriedade do trabalho que eles poderiam desenvolver. Então ele começa a fazer dissertações sobre os processos obsessivos e ele percebe que nesses grupos que tinham essas ideias de diabo, que é o que trazia enraizado ainda dentro da Igreja Católica, eram médiuns que acabavam recebendo lucros através da sua mediunidade. Então eles vendiam trabalhos, já vendiam serviços naquela época, oferecendo curas milagrosas, oferecendo consultas, e aí isso abria a porta para o processo obsessivo. Então ele usa esse exemplo de alguns grupos que estavam passando isso na época, para esclarecer aqueles grupos que estavam em formação do verdadeiro caminho da pureza da doutrina espírita. Interessante. Legal. E é por isso que ele até deve ter colocado no Evangelho segundo o Espiritismo a mediunidade gratuita, né? Meio um alerta. Ele viu, presenciou, né? Já tinha sido intuído. O médium tem um compromisso com a espiritualidade superior, né? E não transformar algo que não é seu em instrumento dos homens, né? E a preocupação sempre foi uma ética de relacionamento, mas moral, né? Sim. Tanto é que daqui a pouco vai vir o Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar exatamente da questão moral que Jesus nos oferece, né? Doutor Nilson, o senhor vai dar as conclusões, as palavras finais aí? As conclusões, palavras finais, sempre quem dá é quem tem cabelo branco, é você que tem que dar. Mas estou pintando para disfarçar um pouco, né? Mas a parte moral é o grande desafio da humanidade. Então a humanidade tem que lembrar, o grande desafio nosso é moral, a evolução espiritual vai na direção moral. É por isso que Jesus trabalhou muito a ideia moral. Como o Espiritismo vem nessa caminhada, também reforça. Ele diz que o espírito moralmente evoluído, ele não tem preconceito, ele tem mais fraternidade, mais amor, tem mais humildade, inclusive diante das suas provas e das suas expiações. Então, esse lado moral toda a base do Espiritismo está em cima da base moral, como todo o ensinamento de Jesus está em cima da base moral, que é o grande desafio nosso. Olha, eu já vou me despedindo. A vocês um abraço e Deus guarde cada um de vocês e leia as obras de Kardec com muita atenção, que vale a pena. Legal. D'Alessandro,
Muito obrigado aí, né? Eu que agradeço aos irmãos de contribuição. Jornada Evolutiva, à equipe técnica, além de Mário Max aqui presente, a você, que possamos seguir esses passos luminosos deixados pelo mestre Kardec, porque está seguindo o mestre maior Jesus, que possamos estar no mesmo caminho deles. Muita paz. Wilson, por favor. Então, Kardec ele fecha uma das suas dissertações, esse livro Viagem Espírita, falando da importância do Espiritismo, não porque ele tem ideias dogmáticas não transformadoras, mas ele fala da importância do Espiritismo porque ele toca corações. Então, que a gente estude o Espiritismo, pratique a caridade, né? Pratique o amor, como ele fala, e a gente possamos nos instruir. E, a partir disso, sejamos instrumentos transformadores dentro da sociedade. Muito bem. Então, pessoal, vamos lá. Amanhã, 8 horas da manhã, tem estudo... A Gênese da Alma, de Caibar Schutel. A Gênese da Alma, lá no Luiz Monteiro de Barros, Silva Jardim, número 1, tá bom? Não deixe de participar. Depois nós vamos ter lá o encontro com o passe aos animais, né? Os pets, tá bom? Você lá, o seu tutor, tudo, vá até lá, vai conhecer o Wilson, vai tomar o seu passe, receber o passe, que isso vai fazer muito bem. E depois, saindo de lá, para onde você vai? Para o churrasco. Vai lá na Conselheiro Nébias 680, você é nosso convidado, né? Compre o ingresso. Ah, não tem ingresso. Vai direto lá. Pode ir direto lá. Conselheiro Nébias 680, 12h30, começa o churrasco, vai ser muito divertido, muito legal. Você vai estar contribuindo, vai conhecer lá o pessoal, aí os trabalhadores, voluntários da instituição. Vai ser muito bacana. Você é nosso convidado amanhã às 12h30, Conselheiro Nébias 680, churrasco beneficente do Centro Espírita de Caridade, Dr. Luiz Monteiro de Barros. Não deixe de comparecer. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus permitir. Fiquem em paz.